Eu queria pedir para que tu ponga a mão em seu coração. Vamos fazer uma oração. E vamos fazer a oração que Pablo ha hecho muitas vezes por la igreja. Para que haja um espírito de revelação, de sabedoria. Que tu não venha entender a palavra ou tentar entender a palavra do Senhor só com tu mente. Pelo que o Espírito Santo que habita em ti, traga luz a tu espírito, a meu espírito. Para que nós outros podemos entender e praticar a palavra do Senhor. Amém? Espírito Santo, nós outros te pedimos, Padre, que tu venha com revelação, com sabedoria, com luz. Deus, eu pido a ti, Senhor, que nesta manhã, meus irmãos, sejam marcados por o poder de tu palavra. Oh Deus, e que haja luz no Espírito, que tu palavra seja vida para a vida de eles. Oh Deus, e eu declaro, Padre, nesta manhã, que nós outros jamais seremos os mesmos a partir desta manhã, porque tu palavra tem poder para transformar, tu palavra tem poder para sanar, tu palavra tem poder para dar direção. E nós outros como igreja estamos aqui com o coração inteiro diante do Senhor para comer de tu palavra, Padre, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, eu quero seguir falando um pouquinho de aquilo que Marcos já falou na outra semana, vale? Quero falar um pouquinho sobre a nova aliança, ok? Então, na verdade, quero mostrar para vosotros a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. Fazer um confronto das duas alianças. Na verdade, não sou eu, pero Pablo ha hecho esse confronto. Em 2 Coríntios capítulo 3. Então, na verdade, eu quero simplesmente passar a informação de aquilo que Pablo nos ensinou. Vale? Pero antes, eu queria ler Juan capítulo 1 e versículo 17. Põe para nós outro Juan capítulo 1 e versículo 17. Vamos ler juntos para entender um pouquinho o que é a nova aliança. Fica isto. Pois a lei, por meio de Moisés, foi dada. Repite comigo, a lei foi dada. E por que a lei foi dada? Porque o povo de Israel pediu uma lei ao Senhor. Por isso que a lei foi dada por meio de Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús Cristo. Dile, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús Cristo. Amém? Então, a gracia não é uma coisa, não é uma lei posta em uma tábua. A gracia é uma persona. A lei foi dada, pero a graça veio. Quando alguém vem, é porque é uma persona. Então, a graça é do próprio Jesus Cristo. Então, eu tenho que entender isso. Basicamente, na Bíblia, habla de 5 alianças. Pero o maior confronto e a maior dúvida que nós outros temos como igreja e a maior confusão que hacemos é que nós outros vivemos em la dispensação de la nova aliança que vino com Cristo, que veio com Cristo e aplicamos princípios de la vieja aliança que foi dada a Moisés para o povo de Israel. É a mesma coisa que eu vengo do Brasil e agora quero viver em Espanha, pero aplicando as leis de Brasil. Tu crê que vai funcionar? Nem os costumes de Brasil é difícil de aplicar aqui. Por exemplo, qual a hora da comida em Brasil? Que horas? E aqui em Espanha? A hora de eu vou trabalhar para uma empresa espanhola e eu quero porque quero comer às 12. Tu crê que vai funcionar? Por quê? Porque eles comem, o horário da comida é às 12 da tarde. Ok? Em Brasil,
é um costume, é normal, e eu creio que em muitos países, se eu estou na cola do banco, na fila, na cola, e chega uma mulher embaraçada, instantaneamente, ela passa adelante de todos. Sim ou não? Em tu país também é assim? Mas aqui em Espanha não tem a costumbre essa. Então, eu chegava com minha mulher embaraçada na cola e tinha que se quedar onde estava. Porque não é a costumbre. Não estou dizendo que um ou o outro que não é mais educado, diz, passa e me não, deixa que passe adelante. Mas não é a costumbre normal. Assim vivimos nós outros como igreja. Então, o versículo é claro. A lei foi dada a Moisés para um povo, para uma época e para um tempo. Pero quando Cristo vino, Cristo é traído e introdujo a graça, a dispensação da graça. Pero eu quero viver em Espanha com as leis de Venezuela. Eu quero viver a graça de Deus com as leis da vieja aliança, do velho pacto. Isso não funciona. E é por isso que eu vejo a abundante vida que há na nova aliança, pero eu não desfruto de esta vida. Por quê, Vinícius? Porque insistimos em viver em Espanha aplicando as costumes e as leis de Brasil. Isso não funciona. Temos que entender uma vez por toda como igreja. Nós outros vivemos a dispensação da graça do Senhor. E dentro dessa dispensação, há princípios, há leis, há uma maneira de viver, há um estilo de vida. A graça é um estilo de vida. A nova aliança é um estilo de vida. Não intente viver a nova aliança com os princípios da vieja, não funciona. É totalmente distinto uma coisa da outra. Há milhões de quilômetros entre o antigo pacto e a nova aliança. Então, eu quero mostrar isso um pouquinho na Bíblia. Então, há uma vida abundante em Cristo Jesus. Diga a tu irmão, há uma vida abundante. Não é a abundante vida de la esquina, é uma vida abundante. Em Cristo Jesus. Ok? Pero não desfrutamos da abundante vida. Por quê? Porque vivemos em Espanha com princípios de outro país. Dário, e que eu tenho que fazer para começar a viver a abundância de vida da nova aliança? A primeira coisa, aceitar Jesus. Entrar, correr o passaporte, vale? Que me dá liberdade em viver em essa nova dispensação. É quando eu aceito Jesus. Eu creio que a maioria de nós outros que estamos aqui já temos o passaporte. Que nesse passaporte põe, tu está livre para viver e desfrutar de tudo que é da nova aliança. Quantos aqui já aceitaram Jesus? Alguns mais de 2, 3 vezes. Pero o passaporte, uma vez que está carimbado, já está livre para viver a nova aliança. Sellado. Uma vez que está sellado o passaporte, Héctor, tu és um candidato livre para viver e desfrutar de tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz. Amém? Amém. Então, vamos começar. E a primeira coisa, a primeira diferença entre a antiga aliança e a nova aliança é que a antiga aliança é uma acta de deuda, mas a nova aliança traz paz. Outra vez, a antiga aliança é uma acta de deuda, mas a nova aliança traz paz. Tu quer ver uma pessoa que não tem paz? É uma pessoa que está em deuda. Não tem paz. Então, se não dorme por la noite, pensa todo o dia na deuda. Como eu vou ser para pagar essa deuda? Há uns que quando encontra a pessoa
que ele tem uma deuda com essa pessoa, se a pessoa está sentada desse lado, ele senta desse lado. Se a pessoa está dentro do supermercado e ele está entrando e ele vê a pessoa, então ele é limitado. Por quê? Porque quem tem uma deuda não tem paz. Há alguns que têm deuda e têm paz. Vão de vacações, ir na praia, está tudo em paz. Mas não é ele normal. Uma pessoa que é normal, quando está em deuda, não tem paz. Até que quita a deuda. Então, a antiga aliança é uma acta de deuda. Por quê? Porque a antiga aliança foi dada para o povo perceber que eles não eram capazes de, por eles mesmos, se aproximar a Deus. Então, eles se deram conta que tinham uma deuda impagável. É para isso que foi dado a antiga aliança. Pero a nova aliança é algo que nos traz paz completamente. Por quê? Porque Jesus é o príncipe de la paz. Então, há uma grande diferença entre uma coisa e outra. Infelizmente, é possível viver nos dias do Novo Testamento, da nova aliança, e relacionar-se com Deus com base na antiga aliança. Isto é um terrível problema espiritual. Então, Romanos capítulo 4 e versículo 5. Irmão, isso é mais normal que nós outros pensamos. Vivemos no período, na dispensação da nova aliança, pero aplicamos todos os princípios da velha aliança em nossa vida. E o pior, que nós outros temos um slogan que põe que nós outros somos uma igreja de ministro. Vai, repite comigo: eu sou um ministro. Pero a grande pergunta é: tu eres ministro da velha aliança, da antiga aliança ou da nova aliança? Nós outros somos ministros da nova aliança. Porque se eu empeço a ministrar a velha aliança, todo o tempo eu estou mostrando para as pessoas que elas têm uma deuda impagável. Mira tu comportamento, mira tu matrimônio, mira isto, mira isto, mira isto. E isso não traz vida. E que eu tinha que fazer como ministro da nova aliança? Mira o que Cristo ha hecho na cruz por tu matrimônio. E isso traz vida. Mira o que Cristo ha hecho na cruz por este comportamento que tu pensa que não cambia. Mira Cristo e isso traz vida. Então, a grande pergunta é: eu sou ministro da nova ou da antiga aliança? Deus solo usa as pessoas que entendem uma coisa, que são ministros da nova aliança. Amém? Mas aquele que não obra, senão que crê que aquele que justifica a límpio, sua fé lhe é contada por justiça. Irmãos, não é por obra, é aquele que crê em Jesus que justifica e límpio. Então, a velha aliança era por obra. Eu teria que me comportar bem para poder conquistar ou ganhar a bendição de Deus. Então, todo o tempo eu tinha que fazer algo para conquistar algo. Pero em la nova aliança é totalmente distinto, é o outro lado. Mira, se não crê em aquele que justifica, eu sei que tu mira para ti, mira para tus comportamentos, mira para tu maneira de viver, e tu não vê a justiça de Cristo. Pero não é para que nós outros vimos a justiça de Cristo. Deus está vendo a justiça de Cristo em nós outros. Aleluias! Deus está vendo a justiça. Pero como eu vejo a justiça de Cristo em mim? Crê que é aquele que justifica. Já está hecho. A velha aliança dependia totalmente do comportamento. Agora, a nova aliança depende totalmente daquilo que Cristo ha hecho na cruz. Totalmente. Seguimos. Na nova aliança somos justos porque creemos
nós outros não estamos vendo a justiça. Eu sei que tu mira a si mesmo e não te vê justo. Pero não és tu mirando a ti mesmo, é Deus que mira a ti e vê Cristo em ti. Nós outros estamos revestidos de Cristo. Mano, há coisas na Bíblia, Cândido, que está muito clara. Muito clara. Estamos revestidos de Cristo. Revestido de Cristo. Se eu me revestir desse traje aqui, os outros vão mirar a mim e vão ver quem? Eu, ele traje. Estamos revestidos de Cristo. Essa é a justiça de que Pablo está falando. Segundo Coríntios 3:6. Pastor, quando terminar meu tempo, tu hace assim. Vale? E eu oro e me vou. Segundo Coríntios 3:6. El qual a si mesmo não hizo ministro competentes de novo pacto. Irmãos, el qual a si mesmo nos hizo ministros competentes de novo pacto, de uma nova aliança. Então, se Deus em Cristo nos hizo ministro de uma nova aliança, não de uma velha aliança. Não de la letra, sino del espírito, porque la letra mata, mas o espírito vivifica. Então, se a letra aqui está falando de antiga aliança. Pero qual é o problema? Temos mais ministros da antiga aliança do que do novo pacto. Pero a Bíblia está dizendo que Cristo nos ha hecho ministro de la nova aliança. Porque só a nova aliança ministro em el Espírito, só a palavra que é ministrada em el Espírito vivifica, mas a letra mata. E eu sei que no contexto de letra aqui, tu está pensando que é as letras que tem em tua Bíblia. Pero não é disso que Pablo está dizendo, em esse contexto aqui. Então, a palavra letra aqui, é a letra essa, que habla de uma dívida, de um documento de deuda. Então, se tu vai no Banco Central e tu quer fazer um investimento. Então, o Marcos vai no banco e pede que quer comprar 10 mil euros de letra. Então, se ele banco, que isso vai generar crédito não, uma ganância mensal a ele, vale? Porque é bastante seguro, então você vai no banco e compra 10 mil euros de letra. E eles dão um documento, vale? A letra, esse documento é a letra, firmada que, sellada que o banco agora tem uma deuda com Marcos. Entenderam isso? Então assim, essa letra aqui está falando de uma dívida, de uma deuda. Só que o problema é que essa deuda aqui habla de la lei. Essa letra aqui está falando justamente de la lei. Porque fíjate, ele qual a si mesmo não hizo ministro competente de um novo pacto, não de letra. Essa letra aqui é uma letra de dívida, de deuda. E o que a lei hacía com ele pueblo todo el tempo? Levava eles a ter certeza absoluta que tinha uma deuda impagável com Jesus. Pero isso é fatal. Por quê? Porque a mesma Bíblia está dizendo que nós outros temos uma deuda impagável. Pero essa deuda foi paga por uma persona, de uma vez por toda em la cruz. Paga, quitada. Agora, há um problema mais sério, César. Porque a Bíblia nos garantiza que Jesus em la cruz pagou toda a deuda que temos. Pero todos os dias nós outros estamos tentando pagar uma deuda que já está paga. E ele pior que está lleno de ministro ministrando e levando a ti pagar uma deuda que Cristo já pagou. Quantos de vós outros aqui que têm uma deuda em um banco? De 20 parcelas para pagar,
Ai, para pagar as 20 parcelas de la deuda. Pero quando chegou a última, o último mês, acabou a deuda. Tu foi no banco, deram um documento para ti com um selo e dijo, mira, está quitado a deuda. No outro mês, tu volveu aí pagar a deuda outra vez? Quantos aqui já isso? Tu já pagou a deuda depois de quitada? É isso que estou falando. Então, por quê? Não tem sentido. Então, se a cédula, a deuda, o documento, a letra que tinha com nós outros, a deuda impagável, Cristo já pagou na cruz. Pero todo o tempo queremos pagar outra vez a deuda. Me escreveu uma chica que teve um montão de problemas na vida dela. E ela disse assim, mira, eu estava me aconselhando com um pastor, com uma pastora. E ela disse, isso aí é porque tu tem uma deuda. Enquanto tu não quitar a deuda com Cristo, tu não vai sair desse problema. Meu Deus. E a irmã está sem paz. Por quê? A velha aliança não traz paz. Então, se nós outros já não temos mais deuda, glória a Deus, dile amém por isso. Juan 5:45. Juan capítulo 5, versículo 45. Não penseis que eu, Jesus, vou a acusar-os delante del Padre. Ai quem os acusa, Moisés, em quem teneis vossa esperança. Então, Jesus não nos acusa. Tu crê que Jesus está delante del Padre, na direita del Padre, nos acusando todo o tempo. Pero Ele mesmo disse, não vou para el Padre acusar vos outros. Há alguém que vos acusa. És Moisés. E Moisés aqui significa, é um tipo de lei, assim como Elias é um tipo de los profetas. Então, quem acusa? Quando predicamos o quê? Lei. Irmãos, eu sei que quando tu vai em uma reunião de célula, tu pensa uma coisa. Quando está pesado o ambiente, então ser líder de célula se queda pensando, Giovano. Vamos fazer uma oração aqui, porque creio que algumas pessoas aqui que estão tentadas em cair em pecado. É por isso que está aqui um peso nessa reunião. Mas não é. Justamente esse tipo de aportação de líder é que traz um peso na reunião. Por quê? Acusa. Então, quando alguém faz uma aportação dessa, quem se livra? Nadie se livra disso. Por quê? Instantaneamente os irmãos já miram para si mesmos e dizem, sou eu. Eu sou esse que estou aí sendo tentado por el pecado. Porque todos nós outros somos tentados por el pecado. E todos nós outros pecamos. Sim ou não? Então, se tu crê que essa reunião vai ter vida? Não. Por quê? Porque está ministrando lei. Dívida. Instantaneamente tu empieza a mirar. Tenho uma deuda. É verdade. É comigo que está falando. Pero todos que estão na reunião estão pensando no mesmo. Estão com a dívida. Pero o que traz vida? Irmãos, pode haver até um clima aqui que não está livre ainda. Pero sabe de uma coisa? Jesus nos ama. Tu eres amado por o Senhor. E vai começar a fluir a vida. Então se diga a tu irmão, tu eres um ministro. Pero eres um ministro não de la vieja aliança. És um ministro de la nueva aliança. Amém? A segunda coisa. O resultado da antiga aliança é morte, pero la nueva aliança é o ministério do Espírito, 2 Coríntios 3:7. Se o ministério de morte, gravado com letras em pedras, foi com glória. Fíjate que Pablo está dizendo, se o ministério de morte, o que ha sido gravado
em pedras? Quem? A lei. E Pablo está dizendo, não sou eu. Pablo está dizendo que lei, predicar a lei, sem ter revelação, sem ver Cristo em aquilo que tu está ministrando, é morte. Ministério de morte. Então, mirando esse versículo, pode haver morte nas células? Sim. Pode haver morte no culto de domingo? Depende de quem está ministrando, sim. Pode haver morte nele discipulado? Sim. Porque se aquele que está ministrando lei, Pablo está dizendo que está ministrando morte. Então se fica isso, se ele ministério de morte gravado com letras em pedras foi com glória, tanto que os filhos de Israel não puderam fijar a vista em rosto de Moisés, a causa da glória de su rostro, la qual havia de perecer. El outro. Como não será mais bem com glória o ministério do Espírito? Como não será mais glorioso o ministério do Espírito? A nova aliança. Qual a glória que havia no ministério de morte, em la lei? Porque no primeiro momento o pecador tem que saber quem ele é, sim ou não? E como que o pecador sabe quem ele é? Quando tu ministra a lei. Então se ele mira a si mesmo e se arrepende, vale? Então qual é a glória que tinha? De levar a pessoa a se arrepender. Essa é a glória da lei, solo. Mas depois que tu eres hijo, agora é o ministério de vida, o ministério da nova aliança. Tu eres hijo, tu eres amado. Agora tu tem que ter certeza de quem tu eres, porque senão tu vai crer que nunca vai estar apropriado para desfrutar da nova aliança. Não é mais uma questão de novo nascimento, é uma questão de quem eu sou agora. E a Bíblia habla, assim como Cristo é, eu sou. Não sou eu que estou falando, é sua Bíblia. Há que ler a Bíblia. Assim como Ele é, eu sou. Repite comigo, assim como Ele é. Igual. Com o mesmo poder. Com a mesma autoridade. Eu posso fazer as coisas que Ele fazia. E maiores. Porque eu sou. Assim como Ele é. Aleluia! Aleluia! Pero muitas vezes não sabemos quem nós outros somos. Por que não sabemos? Porque vivemos na nova aliança com a mentalidade da velha aliança. Então não passa nada em meu ministério, não passa nada em meu discipulado, não passa nada em minha célula, porque eu não sei quem sou. Eu não desfruto da nova aliança. Aí eu me quedo pensando, já sei, não desfruto da nova aliança porque tenho que nascer de novo. A ver, quantas vezes vai nascer de novo? O problema é que nós outros não entendemos o que está implícito em nascer de novo. Se tornou algo assim. E o diabo é fantástico, César, de pegar algo tão profundo que é o novo nascimento e se tornar algo assim, nasci de novo. Pero o que é nascer de novo? Nascer de novo é simplesmente o passaporte sellado para viver uma vida abundante em Cristo. Nascer de novo é saber que assim como Ele é, nós outros somos igual. Nascer de novo está implícito em tudo aquilo que Ele ha hecho, nós outros hacemos e hacemos coisas maiores. Isso é nascer de novo. Aleluias. 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 Então, se Pablo está dizendo que a nova aliança é o ministério de Espírito. Então, eu quero que tu tenha claro hoje, em esta manhã,
aquilo que tu habla em sua célula, com as pessoas, em sua casa, em la calle, que tem a ver com o reino de Deus, te denuncia que tipo de ministro tu eres. De morte ou de vida? Tu eres ministro do Espírito ou ministro de morte? Se tu leva as pessoas a mirar a elas mesmos, então você é ministério de morte. Mira como está tu vida. Mira como tu se comporta. Mira. Sim, está certo tudo. Ela já sabe. Ela. Não tem que estar dizendo para ela aquilo que ela já sabe. Se ela vindo hasta a ti, vindo hasta a tua célula, vindo hasta a tua igreja, porque ela já sabe que está um inferno. Porque senão não teria não viria hasta nós outros. Pero quando chega nós outros dizemos, está todo um inferno, pero há um Cristo que morreu na cruz para liberar sua vida, para sanar tuas heridas, para curar tuas enfermidades. É isso que ministramos, vida. Aleluias. Terceira coisa. A antiga aliança traz condenação, pero a nova aliança ministra a justiça. Então, vamos ler 2 Coríntios 3 e 9. 2 Coríntios 3 e 9. Porque se o ministério de condenação foi com glória, muito mais abundará em glória o ministério de justificação. O que é o ministério de condenação? A lei. Pero muito mais em glória é o ministério de justificação. E qual a diferença? O ministério de condenação, eu hacía tudo para agradar a Deus e conquistar o amor de Deus. E qual a diferença agora? Ministério de justificação, Cristo ha hecho todo na cruz e eu desfruto de aquilo que Ele já ha hecho na cruz. Tu tienes que sacar os olhos de ti mesmo. Tu tens que sacar os olhos de los líderes de la célula. Porque quando tu ministra, vendo aquilo que tu está vendo com os olhos naturais, isso vai trazer condenação às pessoas. Porque as pessoas não fazem as coisas bem. Pablo habla assim, não há nenhum bem em minha carne. Pero nós outros miramos a carne e ministramos para a carne. Isso traz condenação, porque já não há bem. O que tu está esperando, irmão? Eu tive uma revelação fantástica, Meire. Todos que estão aqui, inclusive o pastor Alexandre, todos. Eu não espero nada bem da carne de nenhum de vosotros. Nada, César. O dia que qualquer um de vosotros que estão aqui fazer algo que não me gusta, não vai ser uma surpresa, porque eu não espero bem de nada de vosotros. De la carne, não. Porque Pablo já disse, não há bem na carne. Uau, o irmão falou não sei o que de mim. E o quê? O que tu está esperando da carne? Não há bem nenhum. Pero se eu ministro mirando a carne das pessoas, que não há bem, então se eu levo elas a viver uma vida de condenação. Porque se o ministério de condenação foi com glória, muito mais abundará. Repite comigo, muito mais abundará em glória o ministério de la justificação. Nós outros temos que crer na palavra. Crer em aquilo que Cristo já hecho. Sabe, irmãos, porque o ministério de la condenação era uma obrigação. Tu tinha que fazer. Por exemplo, se te correrem em adultério, Lucas, vai te matar. Sim ou sim, vai morrer. Não é assim? O ministério da condenação, vai morrer. Então, se resolvia o problema no ato, pero com morte. Pero quando eu estou dizendo às pessoas, mira, tu está em Cristo. Pero as pessoas, Dário, eu não estou vendo isso, pero tu está em Cristo. O mesmo DNA, ADN que há em Cristo, há em ti. Isso, hasta que
tarda um pouco mais, pero creia, essa é a verdade. Vai chegar um momento que ela vai crer na verdade, e instantaneamente essa verdade vai começar a fluir na vida dela, e vai haver um câmbio de estilo de vida. Por isso que Pablo disse, eu não me canso de dizer as mesmas coisas. E que Pablo dizia todo o tempo: nós outros estamos em Cristo, tu eres amado, tu eres hijo. Pero tu crê que não há um valor, tu quer um câmbio instantâneo. Pero creia, a lei nunca produz o câmbio instantâneo. A lei simplesmente pintava a cara da pessoa que era negra de branca para se quedar um pouco mais guapo, ou de branco de negro, depende de los gustos. Só isso, pero não havia câmbio. O que traz câmbio? Comer correto. O que é comer bem? É comer de la graça, de aquilo que Cristo aí tinha na cruz. Então se há um câmbio por dentro, e logo vai começar a ver esse câmbio por fora. Aleluias! É isso que traz câmbio. A antiga aliança traz condenação, pero a nova aliança ministra justiça. Então, se aqueles que são ministros, todos nós outros somos ministros. A grande pergunta para nós outros como igreja, irmão, é: o que eu tenho ministrado? Há uma maneira simples de tu... O que tu tens ministrado? As pessoas de sua célula andam livres ou condenadas? As pessoas de seus discipulados andam livres ou andam condenados? É o resultado da comida que tu está dando para ele comer. Porque aqueles que pregam Jesus, a Bíblia diz que Jesus é... que Jesus traz? Vida, vida em abundância, libertar. As pessoas são livres. Então se empiece a mirar. Pregar a velha aliança traz medo. Então a pessoa no Antigo Testamento tinha medo de Deus, sim ou não? Não se aproximava de Deus. As pessoas de Micela não se aproximam de Deus, não tem um relacionamento com Deus. Mira o que tu está ministrando a eles. Talvez tu está ponendo medo em eles de Deus. Então se eles não querem estar com Deus. Assim de simples. E por último, para terminar, que eu prometi que terminava no horário. A antiga aliança é um velo. Pero a nova aliança somos transformados por contemplar Jesus. Eu queria pedir para o ministério de alabança que venha, por favor. 2 Coríntios 3:14, terminamos. Pero el entendimento de ellos se embotou, porque hasta el dia de hoje, quando leem o antigo pacto, a antiga aliança, lhes queda el mesmo velo não descoberto, el qual por Cristo é quitado. Então, irmãos, a antiga aliança, o Velho Testamento, é um velo que te impede de ver a abundância de vida que há em Cristo Jesus. Vou dar um exemplo. Lot é sobrinho de Abraão. Te acorda que quando Deus pediu para que Abraão saísse da terra dele, ele levado algumas pessoas e entre ele levado um sobrinho, Lot. Sim ou não? Te acorda disso, não? O nome Lot, em hebraico, o significado é velo. Então, se Abraão saiu e o velo vindo junto com ele. Assim somos muitos de nós outros. Pero chegou um momento, em Gênesis capítulo 13 e 14, Deus disse algo a Abraão, Tutimés. E Jeová disse a Abraão, depois que Lot se apartou de ele, depois que quitou o velo, vale? Deus disse a ele, alça agora tus ojos e mira desde o lugar onde está. Uau! Lugar habla de posição. Então, Ló estava todo o tempo no caminho com Abraão, pero Abraão não estava vendo nada. Não estava vendo nada.
Pero a partir do momento que se apartou Lot, tirou o velo, então Deus disse: mira, del mesmo lugar, não tem nem que ir para outra cidade e nem para outro país, del mesmo lugar, ó, simplesmente mira e vê a terra como buena é. Pero del mesmo lugar, por que não tinha visto antes? Se era do mesmo lugar. Por quê? Porque tinha o velo. E Pablo está dizendo que o velo del velho pacto. Vivemos a nova aliança. Há uma abundância de vida conquistada por Cristo em la cruz. Pero a maioria de nós outros vivemos a nova aliança com o velo de la vieja aliança. E não desfrutamos daquilo que Cristo conquistou em la cruz. Dário, mas o que eu hago para desfrutar da nova aliança por completo? Quita o velo. Quitar o velo é deixar as coisas da velha aliança. Nós outros ministramos velha aliança quando entendemos e sacamos e vemos Cristo em tudo. Não intente viver uma vida como os filhos amados de la novo pacto, de la nova aliança, com os princípios de la vieja. Então se não é uma questão de nascer outra vez, não, somos nascidos do Espírito. Aquele que é nascido de carne, carne é, pero aquele que é nascido do Espírito, Espírito é e ponto final. Pero somos nascidos do Espírito e vivemos como pessoas carnais. Temos que tomar uma decisão como igreja. Eu quero viver como aquele que é nascido de carne ou aquele que é nascido do Espírito. Porque aquele que nasceu de novo, Espírito é. Aleluias! E só pode viver e desfrutar na totalidade da nova aliança, das bendições, aquele que é nascido do Espírito. Pero aqueles que já aceitaram a Jesus, a maioria de nós outros, já fomos nascidos no Espírito. Eu queria pedir para que tu ponesse em pé. Irmãos, tu matrimônio não vai mal, não é falta de nascer de novo, é falta de quitar o velo. E a maneira que nós outros quitamos o velo é parar de mirar nós outros mesmos e mirar a Cristo. Aleluias. Portanto, nós outros todos mirando a cara descoberta como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em la mesma imagem, como por el Espírito do Senhor. O que eu tenho que fazer? Mira Cristo. Eu quero ser algo mais. Não, mira Cristo. Quero transformação em meu matrimônio, mira Cristo. Quero transformação em minhas finanças, mira Cristo. Quero transformação em minha vida financeira, mira Cristo. Em meu ministério, mira Cristo. Em minha célula, mira Cristo. Em minha casa, mira Cristo. Em minha família, mira Cristo. Só há uma maneira de ser transformado e viver a abundância da vida, da nova aliança, mirar Cristo. Não, é fácil demais, eu quero ser algo. Não tem que ser, tem que mirar a Cristo. O problema é para onde estamos mirando. Por que as pessoas de la célula não são transformadas? Porque tu estás mirando as pessoas, mas tu tem que mirar a Cristo. De onde tu está mirando? De onde nós outros como igreja estamos mirando? Queria invitar a ti que quer viver a abundância da nova aliança que Deus tem para nós outros. Dário, eu vou orar para quitar o velo. Pero antes de orar para quitar o velo, nós outros vamos ter aqui 3 minutos. E onde tu queres estar? Como eu miro a Cristo? Mira a Cristo adorando, lendo a palavra, em tu carro, em tu coche. Mira a Cristo.